Vamos agora conhecer o fluxo de atendimento da educação. Esse fluxo foi criado para atender a Lei 13.431 de 2017, conhecida como Lei da Escuta Protegida, que busca organizar o atendimento de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de todas as formas de violência. O fluxo da educação é parte do fluxo geral do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. O fluxo da educação tem início quando a escola toma conhecimento de um caso de violência ou abuso contra a criança ou adolescente. Isso pode ocorrer porque o professor encontrou sinais que evidenciam uma situação de violência ou abuso. A ciência sobre o fato pode também vir do relato espontâneo da criança ou adolescente, ou ainda pela denúncia feita por um adulto ou algum colega da vítima. O caso deve ser registrado em sistema próprio da educação. O relatório gerado na escola deve ser encaminhado para as autoridades competentes. O diretor da escola é quem deve encaminhar a denúncia. Para isso, há alguns caminhos possíveis. Nos casos de flagrante, ele deve acionar a polícia militar. Nos casos de suspeita ou revelação espontânea, deve comunicar ao conselho tutelar e à polícia civil. E no caso de emergência, ele pode encaminhar a criança para o sistema de saúde. A escola deve acompanhar tanto os casos identificados dentro da própria instituição, quanto aqueles recebidos diretamente pelo conselho tutelar. A escola é o local que a criança ou adolescente continua a frequentar todos os dias, mesmo depois de a denúncia ocorrer. Por isso, é muito importante que ela tenha sua identidade protegida com o devido sigilo sobre o seu caso. O sigilo garantirá que ela possa retomar a rotina com seus colegas e professores sem constrangimentos. É importante também que ela permaneça sempre acompanhada até o final de todo o processo. É no ambiente escolar que se pode aferir, por exemplo, indícios de que a criança ou adolescente está agitado ou com medo. A troca desse tipo de informação com o conselho tutelar e outros órgãos da rede ajuda a constatar se as medidas de proteção encaminhadas no início do processo foram cumpridas e se estão sendo efetivas. O termo técnico para essa troca dinâmica de informações entre os profissionais do fluxo é referência e contrarreferência. Elas garantirão o acompanhamento integral da criança ou adolescente. É importante ressaltar que todos os atendimentos que ocorrem ao longo do fluxo, desde o primeiro contato com a criança, devem seguir os preceitos da Lei 13.431/2017 e das diretrizes do Decreto número 9.603/2018, incluindo os procedimentos para a escuta protegida. Todos os profissionais da educação devem seguir os procedimentos para a escuta especializada. A lei preconiza que se evite fazer perguntas à criança ou ao adolescente, a não ser que sejam indispensáveis ao encaminhamento do caso. Se for imprescindível, deve-se perguntar o mínimo necessário, de maneira delicada, e nunca fazer perguntas invasivas ou que possam causar constrangimento. Vale lembrar que muitas informações podem ser colhidas entre os demais atores do fluxo de atendimento, ou com o adulto que acompanha a criança ou adolescente, preservando-a, assim, da necessidade de falar repetidas vezes sobre o assunto. Haverá o momento e o local adequados para que a criança ou adolescente faça isso de maneira protegida.